Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um GraçaCast, o seu podcast cristão que leva Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. Fala, meu povo, vocês estão bom? Bom mesmo. Giovanni, hoje o tema é muito especial. Cara, falar pra você, hein? O João começou a orar ali antes da gente iniciar, já arrepiou, o negócio tá fluindo. O mais importante é ter a presença de Deus naquilo que a gente vai fazer hoje, na maneira que a gente vai conduzir, na maneira que Deus vai conduzir a gente, né? E o tema hoje, Thiago, é um tema muito, cara, como todos os temas na verdade são especiais, mas esse é um pouco mais impactante na nossa história dos dias de Cristo até hoje, né? Exato. Ainda mais que essa semana que você está ouvindo esse podcast ou assistindo, é uma semana que nós estamos refletindo sobre algumas pisaduras. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E durante essa semana, Thiago, quando a gente falou, a gente vai gravar com esse convidado, eu comecei a realmente refletir sobre essa passagem, sobre a situação, sobre a Páscoa, na verdade, né? Que é o tema que a gente vai falar hoje, sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição, todo esse pedaço da história de Jesus ali, né? Entre o Getsemane e a cruz, que é onde a gente vai falar hoje, né? E eu refleti muito, sabe, Thiago, sobre esse período. E, cara, o que Deus tem falado ao meu coração tem sido, assim, algo grandioso. Tanto é que a gente já conversou algumas vezes no WhatsApp e tal, a gente se emocionou relembrando da história de Cristo, o que aconteceu, da forma que aconteceu, o que ele quis nos ensinar com algumas coisas, o que ele quis nos ensinar quando ele estava na cruz, o que ele quis nos ensinar quando de todo o sofrimento ele ainda continuou em silêncio. Então o episódio de hoje vai ser bacana. Cara, 00:01 e 37 segundos. Do 37 dia da gravação, nós recebemos um texto no nosso grupo, juntamente com esse convidado. Esse convidado, que é muito especial, nos enviou um texto. Eu quero ler aqui para vocês um trecho. Era uma manhã de Páscoa. A ansiedade era tanta que até os barulhos da noite pareciam mágicos. Eu só queria ver o coelho. Não bastava mais o chocolate. Eu queria aquele que me trazia doçura. Mas o tempo passou, eu cresci e descobri que não era o coelho que me trazia alegria, mas um outro alguém. Alguém que trocou minha amargura por vida, alguém que me deu todos os dias uma cesta de recomeço, de graça e de perdão. Hoje, eu não quero mais ver o coelho. Eu ainda quero ver ele. E eu sei que um dia eu verei. E lembrando que isso é um resumo do resumo, porque o texto é grande, a história, se você quiser compartilhar com a gente, querer ver esse texto que a gente recebeu, entre em contato com a gente vai mandar para vocês, assim como a gente foi abençoado, como o Thiago foi abençoado, que leu 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse horário que ele leu, né? Mas assim como ele foi abençoado e como a gente está sendo abençoado, porque o clima aqui já dá para ver que o clima realmente começou um clima de realmente da presença de Deus. Então fica com a gente, porque hoje vai dar o que falar. E desta forma, nós queremos apresentar para você, que está nos assistindo, nos ouvindo, quem é o nosso convidado hoje. Pode ficar à vontade, Thiago. Você é amigo mais próximo dele do que eu, então faça suas considerações aí. Tiquinho, pastor Tiquinho, ele é líder de jovens, pastor da igreja OBPC Central, correto? Perguntei para um amigo dele mais chegado, ele falou assim, olha, o Tiquinho, ele é um amigo, um pastor, um verdadeiro líder. Tiquinho, seja muito bem-vindo. Opa, valeu, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês e estar nesse ambiente maravilhoso aqui, como já foi falado, né? A presença de Deus aqui presente com a gente, e isso é bom demais. E que Deus continue aí direcionando vocês nesse podcast aí. Tenho certeza que vai edificar muitas vidas. É um Amém. prazer.
A gente recebeu o seu texto pela madrugada, né? 00:01 já. E 37 segundos. E eu fui muito, muito tocado por aquele texto, né? Por conta do comparativo que você faz entre o coelho, mas quem realmente você quer ver. É um texto muito profundo, né? E eu queria te perguntar, como que nasceu esse texto? Só pra gente começar a nossa conversa. Então, esse texto, até quando você leu um trechinho ali, até eu fiquei um pouquinho emocionado. Porque a gente vai lembrando, né? Existem coisas específicas que a gente escreve em nossas vidas que são em tempos de dores. Eu acredito que a dor, ela nos revela coisas que estão escondidas em nós e extrai de nós o melhor de nós. E esse texto eu me lembro onde eu escrevi lá na Praça Espinheiro, saí de um culto, num dia de Páscoa, ali da igreja. A gente tem um culto pela manhã. E aí eu fui pra lá e comecei a relembrar, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha família, um pouquinho Era um momento que tava bem, bem triste, assim, embora fosse um domingo de Páscoa. E ali eu comecei a trazer à memória coisas que me traziam esperança, como diz Lamentações 3. Então, e aí eu fui lembrando as coisas de criança e comparando com as dores, né, de adulto. E ali no texto eu coloco ali algumas coisas que parece que quando a gente é criança, as coisas ficam... Não são mais fáceis, mas são mais leves, e talvez comparando isso com a nossa maturidade também em Deus, a gente nunca pode deixar de ser essa criança que delas é o reino, mas ao mesmo tempo não deixar de amadurecer, de crescer, de enfrentar as aflições que Cristo disse que no mundo nós teríamos, né, em João 16, mas ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também podemos vencer. Então talvez a gente nessa manhã, ou nessa manhã de paz, você está ouvindo, talvez você esteja no momento de dor, no momento que a ressurreição, parece que a sexta-feira é tão longa e o domingo parece estar tão distante. E nesse período acho que de trevas que os discípulos viveram, que nós vivemos, esses 2 dias inteiros, é o terceiro dia que Deus ressuscita, parece que a nossa vida parece ser longa. Acho que o salmista, ele fala, né, que a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tem noite que parece que não acaba, tem noite que parece que não chega, embora ele está falando de 12 horas, vamos dizer assim, né, tem dias difíceis que parece que não passam. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo, ou nós, em algum momento, vamos enfrentar isso. E então lidar com isso, entender que ele é a nossa doçura, entender entender o momento dos discípulos, a gente está falando de Páscoa, e que quando eles se trancam em um lugar esperando o inimaginável, que Jesus disse que ressuscitaria, mas eles não tinham a menor ideia do que seria isso. E aí naquele momento de tristeza, angústia, medo, trancafiados em um lugar, né, o Senhor vem e adentra aquele lugar com um corpo físico, um corpo espiritual, ele transpassa os nossos corações de pedra, entra pelas portas que a gente tranca, e ali é interessante, parece que eu vejo Cristo entrando ali, estendendo a mão para dizendo, paz seja convosco, porque ele sempre tem uma palavra da qual nós precisamos ouvir, né, e aquele momento de aflição, eles ouvem uma palavra dizendo, paz seja convosco, né, o shalom de Deus que implica, né, não só aquela paz do Senhor que a gente diz um pro outro, mas que envolve a paz da ansiedade, da preocupação, da angústia, da dor, da tristeza, dos medos, dos receios. E aí, foi nesse momento que eu escrevi esse texto. E aí, Deus foi ministrando no meu coração ali. Um texto tão carregado de esperança, né? Porque no final ele diz, porque eu creio que eu verei. Sim. Né? Assim como Apocalipse 22 diz. 21. E a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, Tiquinho, Thiago, para você que tá nos ouvindo, a gente vai... É só o começo ainda, né? É só o começo, a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai entender um pouquinho mais sobre exatamente isso. E só uma observação, assim, falando com alguém músico agora, as melhores músicas, elas foram escritas durante o período de ciclo na vida das pessoas, período de tribulações. Sim. Né? Uma música famosa do próprio Thales Roberto, que é aquela música que explodiu, para mim uma das melhores músicas deles, que é Arde Outra Vez. Né? Uma música me molha, me lava, me ensina, me inspira. Ele contando o testemunho, ele tava falando que não era algo que ele tava, tipo, entre aspas, assim, adorando a Deus. Ele tava tomando banho
enquanto ele estava tomando banho, ele estava pedindo para Deus se lavar, limpar. Então, assim, nas maiores tribulações, e isso se você pesquisar realmente, Thiago, é exatamente isso. As melhores músicas, assim, que a gente pode, tanto música secular quanto música cristã, as melhores delas foram escritas no sofrimento, na dor, na angústia, né? Mas a gente vai a fundo nisso ainda. Tem bastante tempo pra gente conversar. Mas, Chiquinho, a gente quer saber de você. Conta um pouquinho pra gente como é que foi tua caminhada até aqui, como que surgiu a tua conversão, como que foi o momento em que Deus te encontrou, né? Que você se encontrou com Deus. Como que foi esse período de você se tornar pastor, o período de você cuidar dos jovens, como tá sendo? Faz um breve resumo pra gente, pra quem não te conhece, Sim, né? Porque a gente já conhece um pouco. Aham. Embora eu não sabia que ele era pastor, eu não sabia, né? Porque a gente conhece como Tiquinho. Tiquinho é um apelido de infância, eu acho, não sei. Sim, Né? ela... Então, tipo, Tiquinho, pastor Tiquinho, né? Eu particularmente não sabia, né? Mas conta pra gente, pra quem não te conhece, um pouquinho da tua jornada aí. Sim. Então, eu costumo dizer assim que às vezes a gente encontra as pessoas na rua, a gente pergunta, né, qual é o seu nome ou quem você é. E normalmente as pessoas, quando você pergunta quem você é, elas acabam dizendo o que elas têm e o que elas fazem, né? Porque acaba se associando o que você faz ou o que você tem com aquilo que você é. Mas são coisas distintas e diferentes, né? Então, quem eu sou, digamos assim, né? Sou esse Tiquinho. Quando minha mãe me chamava, ela viu um pezinho pequenininho nascer na Tiquinho. Mas acredito que estou ainda me descobrindo, a gente vai se descobrindo em Deus, se tornando, né? Porque a gente só descobre quem a gente é no nosso relacionamento que a gente tem com o Senhor, né? Então, quando alguém pergunta quem você é, né, tem muito a ver com aquilo que Deus, com a tua intimidade que você está tendo com Deus, e quanto você vai conhecendo Ele, Ele vai se revelando a você. Acho que Mateus 16, Jesus pergunta, quem diz homens que eu sou? E eles começam a dizer, olha, João Batista, Elias, homens que faziam alguma coisa. E aí Jesus se volta para os discípulos e fala, né, e vocês dizem que eu sou quem? E aí acho muito interessante quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando Pedro fala isso, ele está usando a palavra grega ali, Christoi, né, que significa ungido, ou seja, aquele que nós estávamos esperando realizar algo. E aí ele fala, mas tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala, porque não foi carne que te revelaste, né? Foi meu Pai, ou seja, a tua intimidade. Então eu entendo que você descobre quem você é na intimidade que você tem. E aí Jesus fala para Pedro, ó, porque tu disseste que eu sou o Cristo, eu digo quem você é, tu és Pedro. E aí ele fala sobre essa rocha, edificará a minha igreja, né? E ele diz assim, eu te dou a chave do reino dos céus. Então, eu acredito que junto com identidade, a intimidade gera identidade, e identidade faz você entender o propósito, né? Entrando na pergunta aí que você fez. Então, quando você vai descobrindo quem você é, você vai descobrindo o que você tem que fazer, né? Então, assim, e aí nessa caminhada, minha esposa tem uma frase que ela diz assim, que o propósito se descobre enquanto você caminha, no caminho. Então, uma vez eu ouvi de um pastor que ele dizia assim, eu não sei se eu fui chamado ou estou de oferecido. Eu não sei se eu também fui, se eu fui chamado ou se eu estou de oferecido, mas quando eu comecei a descobrir a minha intimidade com Deus, ou quem eu sou em Deus, né? E ele começou a me mostrar isso. Primeiro, essa identidade de filho, né? Que o próprio Jesus ouviu do céu quando foi batizado, Mateus 3, né? Tu és meu filho amado. E por causa disso, ele não precisou provar nada do que ele tinha que fazer, mas essa foi a essência dele. Então, assim, eu sou filho, vai começar. Talvez eu não sou ainda quem eu deveria ser, mas não sou mais quem eu era. E assim, sou aquele que está se conhecendo ainda nele, buscando como filho vivenciar o que Jesus me chamou para fazer. Não sou, às vezes eu sou mais a ovelha perdida, ou a dracma que se perdeu, ou o filho que volta para casa, que não encontra abraço fora, mas está se regozijando no abraço do pai. Às vezes eu sou Maria, que escolhe a boa parte, mas muitas vezes eu sou Marta, que tenta impressionar e perco o melhor, que é estar aos pés. Às vezes a gente é o bom perfume que enche a casa, e às vezes a gente é o pé,
né, fedorento, que precisa que o Senhor venha e lave os pés pra gente ter parte com ele. Então, mas assim, isso a gente, nesse inteirinho, nesse meio, a gente vai tentando compreender, né, ou para que o Senhor nos chamou, por que nos chamou. E eu me lembro assim que desde antes de caminhar com o Senhor, né, além de eu ter muita amizade com muita gente e ter uma liberdade de falar sobre diversos assuntos com muitas pessoas, eu acredito que o chamado da gente está muito ligado com aquilo que a gente é, muito antes de conhecer o Senhor. Parece que ele vai nos moldando, nos construindo. A gente vê isso na vida de Paulo, de Davi, de tantas pessoas na Bíblia. Parece que antes ele já vai preparando. Então eu costumo dizer, se você olha para trás da sua vida, você começa a identificar para onde Deus está te conduzindo, o que ele quer fazer através de você. E daí então, eu lembro que na época de loucura, bebidas, drogas, eu passava em frente a algumas igrejas e junto com os meus amigos, assim, em momento de loucura total, eu dizia assim, um dia eu vou pregar nessa igreja aqui. E eles falavam, você tá louco, você não dá onde isso, né? Nós muito loucos, assim, vamos dizer, no linguajar. E aí eu falava, não, um dia eu vou ensinar a palavra por onde eu passar. E eles não acreditavam, né? E aí depois disso, logo que eu comecei a caminhar com o Senhor, parece que eu fui despertado a ler a palavra, a buscar, a querer ensinar, a querer repartir o pão, a querer estar com as pessoas e falar do amor do Senhor. Então eu fui fazendo isso. E aí, e aí sempre estive com jovens, com adolescentes, e aí comecei a compartilhar aí da palavra de Deus com as pessoas. E estamos até hoje aí, seguindo o Senhor e também auxiliando as pessoas a seguir. Que currículo, hein? Que história, hein? A gente... Currículo poético. Currículo poético, né? A gente, o Tiquinho trouxe pra nós aí um breve resumo da história dele. Dá pra ver que ele já tá meio que emocionado, já leu o texto no começo, já tava emocionado, então a gente acredita que vai ser um bate-papo edificante. Mas queremos agradecer você que tá nos acompanhando. Esse é o segundo episódio da segunda temporada, que tem nos acompanhado, que tem nos abençoado, que tem orado pela gente, né, que tem nos ajudado a transmitir a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus a lugares que a gente nem imagina que a gente tá. Como eu sempre falo, a gente, Tiquinha, nós estamos entrando em casas que a gente nunca vai entrar, através da mídia digital, através do YouTube, do Spotify. A gente está entrando em carros que, quem sabe, tem traficantes, tem drogados, tem pessoas doentes em hospitais, e é isso que é a nossa intenção. A nossa intenção é levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que cura. Né, você ouve muito, você trabalha com jovens, talvez você deva ter ouvido, até ouvido essa frase que diz, como manter um jovem dentro da igreja, como atrair o jovem para a igreja? A minha resposta sempre foi a palavra sempre foi o texto-chave, mas o tema não é esse, o tema é a gente falar sobre a cruz. Tiquinho, agora vamos entrar num assunto que vai nos impactar e com certeza vai impactar quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. A gente vai falar sobre a cruz, sobre a Páscoa, o sentido da Páscoa. Queria que você falasse para nós o que realmente significa a cruz. Ela é uma pergunta, como que eu posso dizer, tão simples, né? Que é a cruz. A pessoa imagina, é só dois pedaços de pau ali trançado, e isso é a cruz. Mas ela é uma pergunta simples, mas ela é fundamental na nossa trajetória. Ela é fundamental porque aquilo que a gente vai trazer hoje sobre cruz, é como eu falei, ela vai curar pessoas, é isso que eu acredito. Ela vai curar, ela vai restaurar, ela vai reavivar, ela vai curar, vai levantar pessoas se for necessário, né? Então, vamos entrar nesse assunto para a gente tentar entender junto, né? Trocar esse bate-papo sobre o que realmente significa a cruz. Sim. A cruz, para mim, dentro de tantas coisas que ela significa, talvez pra gente começar aí, a cruz é o amor de Deus escrito com sangue da dor. E é onde ela me lembra que quem estava lá jamais deveria ter estado, e quem deveria estar lá, né, nunca vai precisar estar, somos nós.
E então me mostra que algo inimaginável, um Deus que está pendurado no madeiro, um Deus que ama a humanidade e se pendura no madeiro, se coloca nessa posição de ser pendurado no madeiro, para que aqueles que o negaram, o cuspiram, o amaldiçoaram, o desprezaram a vida inteira, não precisassem estar. Dentro de uma cultura grega antiga, dentro de deuses, de crenças, jamais era imaginável que um Deus pudesse... Um Deus sempre requeria sacrifício do homem. E ali Deus se coloca como sacrifício pelo homem. Então a cruz, ela diz respeito a mim, ela me mostra que Deus, ele foi repartido ou moído por nós, ferido por nós, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Não há nada que a gente tenha feito que possa nos impedir de desfrutar dessa cruz, desse amor do Senhor, de ver o nosso Deus pendurado no madeiro e encontrar esperança para nossas vidas. Então a cruz me remete muito à essência de tudo. Não só de eu carregar uma cruz numa camiseta, no pescoço, num brinco, não que isso seja errado, também tem. Aqui, ó. O Thiago tá com uma cruz legal, é isso mesmo. Mas, né, isso é um símbolo para nós e é um símbolo até parece que estranho, né? Porque a gente carrega um objeto que era usado para martirizar as pessoas, para castigar. Mas isso se tornou o ápice da nossa fé, né? Onde a gente pode... E quando a gente compreende esse amor que foi derramado ali, a nossa história, ela é moldada, ela é transformada. Então, quem olha para a cruz, nunca mais vai ter um olhar normal de como a vida é. Então, Thiago, quando a gente fala de cruz, o primeiro pensamento que talvez algumas pessoas se remetem, relembram, até eu fui uma dessas pessoas, a gente realmente lembra até certo momento como um lugar de sofrimento, que não deixa de ser, né? Jesus ali, ele sofreu, né? O vinagre, a dor, né? A coroa de espinhos. Mas hoje eu consigo ver a cruz, com esse tempo de caminhada que eu tenho, como não mais um lugar de sofrimento. Porque Jesus não está mais ali. Né? Ele não está mais ali. A grande realidade é essa. A gente precisa... Eu falo para mim mesmo, eu falo para mim, para minha esposa, eu falo assim, a gente precisa olhar a cruz como a nossa esperança. A esperança de que realmente o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De que na sexta-feira pode começar tudo ruim, mas no domingo tudo vai ser diferente. Né? Então, é essa imagem que eu consigo ver da cruz hoje. Quando eu iniciei, como eu falei, quando eu iniciei na caminhada com Deus, eu conseguia ver a cruz exatamente como um lugar de sofrimento. Então, tipo, eu ficava muito assim, nossa, que dó, nossa, por que ele fez isso? Né? Ficava nesses questionamentos. Hoje, eu olho para a cruz e vejo esse sofrimento de Jesus e eu falo, uau, agora eu sei por que ele fez isso. Agora eu entendo realmente o significado da cruz. Thiago, fica à vontade aí para fazer o seu relato. Eu aprendi desde pequeno, Giovanni, Tiquim, que a cruz vazia, ela é um símbolo de vitória. Por isso que hoje eu carrego essa corrente de prata com esse pingente de cruz. O Arthurzinho também tem uma corrente de prata com um pingente de cruz, sabendo e tendo a consciência que aquele símbolo com aquela cruz não é mais um símbolo de sofrimento. Não é mais um símbolo que os mártires morriam lá, mas sim um símbolo de vitória. Mas vamos retornar ali para uma das profecias de Isaías 53, que ele dizia assim, que ele foi transpassado por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tiquinho, como que essa palavra hoje, ela se cumpre? Como que é o que significa essa cura nos dias de hoje? Então, achei interessante você falar da cruz de prata, só voltando ali, porque a prata também é um símbolo de redenção na Bíblia, né? Então, no tabernáculo, quando ele era feito, o que separava a parte humana da celestial era a prata que era colocada. Então, é bem legal isso que você comentou daí do símbolo da cruz, da redenção. Isso é muito interessante. E também liga, né, com aquilo que foi falado aqui dessa esperança, dessa cruz vazia. E então, assim, a cruz, né, Thiago, ela
ela nos mostra, a cruz para mim é doar, entregar, é amor, é dar. É o Deus que deu seu filho e o filho que deu a sua vida, né, por todos nós. Então, quando o texto ali de Isaías, né, que a gente está pensando, ele foi ferido pelas nossas transgressões, né, e moído pelas nossas iniquidades, né, é interessante que ele usa ali palavras parecidas, mas são termos diferentes. Então, ele fala assim que ele foi ferido, é uma palavra chamada potássio em grego, significa que ele foi esbofeteado, cuspido, entra nesse sentido, para que a gente pudesse ser curado. Então ele foi esbofeteado, ele foi batido, levou tapas, socos, e por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos erros. E a palavra transgressão ali em grego significa assim, errar um passo. Mas depois ele fala assim que ele foi moído. Aí é uma palavra grega chamada trissa, que significa quando o trigo é moído, né? Ou seja, quando é separado ali a semente do trigo do próprio trigo, quando é separado ali o fruto das cascas, vamos dizer assim, e aí pelas nossas iniquidades, né? Com uma palavra grega chamada anomia, que significa pelos pecados que a gente sabe, aquilo que a gente tem consciência e acaba fazendo. Então a obra redentora da cruz, ela se remete à inconsciência ou a inocência daquilo que a gente não sabe, isso nós somos sarados nisso também, mas também se remete àquilo que nós, mesmo sendo cristãos, conhecedores da verdade, conhecendo Deus, tendo identidade em Deus, quando nós saímos da linha, quando nós erramos, não aleatoriamente, mas muitas vezes sabendo que não deveria fazer e fazemos, ou sabendo que deveria fazer e não fazemos, que também se constitui pecado, né? Paulo fala que se nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos, também se constitui pecado, em outras palavras. Então, a obra redentora da cruz, ela nos pega por completo. Não há nada, não há nenhuma sujeira em nosso corpo que a cruz não possa nos purificar. E também não há nada escondido, uma sujeira escondida em nosso corpo que as águas purificadoras de Cristo não nos venham lavar. Talvez na ceia, a caminhada para a cruz, isso aparece muito claro em João 13, quando Jesus se levanta da mesa para revelar algumas coisas que estão no coração dos discípulos e não que estão mais sendo vistos por quem olha para os discípulos. Porque quando nós nascemos de novo, ou quando nós nos tornamos uma nova criatura em Deus, 2 Coríntios 5,18, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, ele fez tudo novo. Somos uma criatura nova, não melhorada, mas transformada, porque o evangelho não nos melhora, nos transforma. Se a gente tenta melhorar a nossa vida, ou tentar ser alguém melhorado, uma hora ou outra, isso se perde. Então, a cruz, ela abrange tudo isso. E a ceia mostra isso. A ceia mostra homens imperfeitos sendo aperfeiçoados por aquele que está perfeito na mesa. Então, quando Cristo se levanta na mesa, ele tá tocando em algo que está escondido no coração dos discípulos. Então, o caminhar da cruz, ou a ida para a cruz, ou aquilo que antecede a cruz, que nos leva ao momento da maior dor ou da maior esperança, ela também nos lembra que o nosso coração tem que ser tratado na nossa caminhada. Aí, quando Jesus se levanta da mesa, Pedro fala, não, Senhor, de modo algum me lavarás os pés. E aí o Senhor fala, não, você não tem parte comigo. Então me lava o corpo inteiro. Ou seja, ele não tinha entendido ainda. Jesus falou, não, aquele que está comigo não precisa mais ser lavado, mas precisa lavar os pés. Porque os pés falam daquilo que ainda você está nessa terra caminhando, por onde você anda. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sei por onde os teus pés estão pisando. Eu sei por onde você tem caminhado. Eu conheço a sujeira que você está escondendo. Porque pé se esconde. Quando ele sentava na mesa, não tinha uma cadeira. Naquela época ele se reclinava à mesa, os pés ficavam para trás. Ou seja, os pés, por onde eu caminhava, a sujeira, o pó, a tendência era esconder de quem estava comigo do meu lado. E aí Cristo, quando ele se levanta na mesa, ele fala assim, eu conheço, eu sei por onde vocês têm andado, eu preciso colocar água nisso aí. E nós somos lavados pela palavra de Deus. Mas por que eu falei que isso abrange um todo? Porque assim, olha como que a mesa, ou a cruz, ou a ceia ali, o caminhar da Páscoa, mostra o que está dentro do nosso coração. Se a gente pegar o começo dos evangelhos, quando os discípulos estavam começando a andar com o Senhor, eles faziam muitos milagres e eles se empolgavam com isso.
o que a mão realiza empolga, mas o que o coração mostra, às vezes acaba trazendo decepção. Por isso que é muito mais fácil eu agradar você com as minhas mãos que revelar meu coração. Porque as minhas mãos te impressionam, mas o meu coração te decepciona. E a nossa tendência é sempre mostrar o que a gente faz e não o que a gente é. Então, quando os discípulos estão andando pelo caminho, eles começam, quem é o maior entre nós? Eles começam a brigar sobre isso. Aí Jesus vem, para e fala assim, o que vocês estão conversando aí pelo meio do caminho? E aí, não estamos falando nada demais. É que eles ficam envergonhados. Aí Jesus pega uma criança e a criança, naquela época, hoje a gente, se um navio tá afundando, a gente fala mulheres e crianças primeiro. Mas naquela época era totalmente contrário àquela cultura, né? Crianças e mulheres eram por último, os homens que contavam, né? Pra guerra e tudo. Então as crianças não tinham tanto valor assim. E Jesus pega a mais ínfima, aquilo que tem de menos valor, coloca no meio deles e diz assim, se você não se tornar como uma criança, jamais você vai ver o reino de Deus, né? Porque delas é o reino de Deus. Aí os discípulos provavelmente ficam impressionados. E aí, gente, acaba aquela briga, você não vê mais os discípulos brigando sobre quem é o maior, quem é o melhor, nada disso. E parece que aquilo fica escondido. E na ceia, embora não haja mais uma briga verbal ou tentando de mostrar quem é o maior, na ceia, quando Jesus se assenta com os 12 e tem uma bacia e uma toalha do lado, que era um costume naquela época, o menor da casa, o servo dos servos, vinha e lavava os pés de quem estava chegando, né? Quem estava de caminho, estava no caminho, viajando, ninguém se levanta. Então ali, os discípulos parecem que estão escondendo alguma coisa que eles não querem mais mostrar. Quem olha de fora pensa, os caras são legais, os caras estão com Jesus. Anda com Jesus, vivem milagres, mas o Senhor não está impressionado com aquilo que as mãos deles fazem, mas está preocupado com o que o coração deles ainda não se tornou. E aí naquela mesa, como ninguém se levanta, porque a briga ainda está interna. Tem coisas na nossa vida que parece que Deus tirou e ninguém mais vê, mas ainda tem sujeira escondida. Aí o Senhor pega e se levanta à mesa. Aquele que todo joelho um dia se dobrará, se levanta para se dobrar diante dos joelhos que não estão dispostos a se ajoelhar. E aí ele se levanta da mesa, pega a toalha, tira a sua roupa, se veste, se cobre com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí os discípulos ficam incomodados, né? Então assim, esse tempo da mesa me mostra assim, ou a cruz vai sempre me revelar o que ainda falta ser transformado. E o que ainda eu não quero mostrar para os outros, mas o Senhor conhece. Então a cruz me mostra que ainda tem sujeira nos meus pés, que eu ainda devo ter coragem e humildade de colocar os meus pés para ser nas mãos dos meus irmãos. Eu sei que a gente às vezes lava os pés dos outros de maneira simbólica, nas igrejas, fazendo atos, e não tem nada de errado nisso, mas às vezes é muito difícil no dia a dia a gente colocar os nossos pés nas mãos de alguém que está ao nosso lado, para ele conhecer a sujeira que ainda está ali. Porque as pessoas estão tão impressionadas com as nossas mãos que a gente não quer mostrar por onde nós temos caminhado. E aí, quem olha para nós pensa, tá tudo certo. Mas quando Cristo olha para nós, tá tudo errado. Então, não é uma questão de ser perfeito, mas de ser aperfeiçoado. E a cruz faz isso com a gente. E aí fica a pergunta, né? A gente quer impressionar pessoas com as nossas mãos ou a gente quer agradar a Deus com o nosso coração? Isso. Né? Isso é uma pergunta pra gente se fazer diariamente, né? E é algo assim que realmente é o nosso intuito, né, Thiago? Né? Para quem não nos conhece, né, o nosso intuito aqui com isso que a gente está fazendo, do podcast, de levar a palavra de Deus, não é mostrar que a gente tem uma estrutura, não é mostrar que a gente sabe fazer, não é mostrar que o Thiago é bom em edição, não é mostrar que o João é bom em som, né, na tecnologia, na ferramenta que hoje o mundo nos oferece, o mundo não, né, na tecnologia que a atualidade nos oferece, que a gente sabe usar de maneira correta. Não é essa a nossa intenção, Tiquinho, nunca foi, né? Tá aqui, eu falo com o coração tranquilo, com o coração limpo. O nosso intuito é agradar o coração de Deus. E como que Deus falou ao coração do Thiago primeiro e depois revelou ao nosso? Porque senão a gente não estaria aqui. É levar a palavra de Deus. É só isso que a gente deseja, Tiquinho. É só isso. O meu desejo, cara, é que tipo assim, como a gente falou no começo, é que pessoas sejam cansadas, pessoas sejam restauradas, entendeu?
Eu não ligo, Thiago, para as minhas mãos, para os meus talentos. O que me importa é ver uma pessoa bem, é ver a pessoa feliz. Lógico que é bacana, por exemplo, eu ouvi teu podcast, ouvi você falou aqui de lá, resolvi voltar para a igreja, resolvi falar com Cristo, no momento lá, senti do coração de orar, e Deus realmente me abençoou, me restaurou, me libertou, restaurou minha família, restaurou meu casamento, curou a pessoa da minha família que estava enfermo, eu fui liberto, eu precisava da mão de Deus, eu precisava que Deus de uma certa maneira se levantasse, Deus colocou alguém na minha vida para que realmente isso acontecesse. Lógico que isso é bacana, a gente quer ver isso, a gente quer ter pessoas, mas o principal delas, de que não é levar a palavra de Deus, sabe? E para quem nos conhece, para quem realmente sabe onde andam os nossos pés, sabe que é isso que é a nossa intenção, sabe que é isso que é o mais importante, sabe? E eu vejo assim, que quando a gente coloca o nosso coração de acordo para seguir a vontade de Deus, ele faz aquilo que a gente precisa, né? Vou contar um testemunho breve aqui agora, né? Essa semana para mim tem sido uma semana muito turbulenta, sabe? E se iniciou muito turbulenta, na verdade. Cara, na segunda-feira a gente teve uma reunião, cara, o Thiago falou a frase, eu falo assim, quando eu vou chorar, eu falo antes e eu chego a me emocionar, mas é uma coisa assim que me faz acreditar na Páscoa, sabe? Me faz acreditar que na sexta-feira era um dia turbulento, mas no domingo era o dia de vitória, né? E tipo assim, eu comecei a segunda-feira com uma notícia triste, cara. A minha esposa chegou pra mim, cheguei em casa do trabalho, eu cansado, ela chegou pra mim com um papel, mostrou no papel, não me falou nada, ela só me mostrou o papel, eu olhei pra ela e falei, você foi mandado embora, né? Ela falou, fui. E cara, de momento assim, meu semblante, eu até iria vir na cidade, a gente ia vir tomar um café, de momento assim, meu semblante caiu, mas eu me mostrei firme, olhei pra ela, mostrei firme e falei, e agora? Fui pra casa, tomei um banho, vamos pra casa. Fui pra casa, tomei um banho e aí cheguei em casa, tomei um banho bem tranquilo, falei com Deus, falei, Deus, e agora? E agora? E aí até a gente tinha uma reunião, né, Thiago? A gente sempre faz uma reunião de 7 minutos na sexta-feira, nesse dia, na segunda-feira, né? A gente ia fazer uma reunião com os meninos, eu, o Thiago e o João. Aí o Thiago fizemos a chamada de vídeo lá, e eu falei pro Thiago, falei, cara, eu não tô com cabeça agora, cara. Mandei minha esposa foi embora e tal. O que vocês decidirem aí, né? Por mim, tudo bem. E assim, eu fiz aquela oração, sabe, Tiquinho? E de momento, assim, vem aquela paz no meu coração, sabe? Como todos os momentos, Tiquinho. Todos os momentos da minha vida, eu passei, que a gente passa por dificuldade. Cara, eu posso afirmar pra você, todo o sofrimento que eu tive não passou de 3 dias. De dúvida, de incerteza, não passou de 3 dias. Nunca. Nunca. Aí eu tomei aquele banho no outro dia, eu já acordei animado, sabe? Aí a minha esposa, ela foi deitar, né? Aí cheguei pra ela e falei assim, amor, calma. Que Deus te serve? Deus deixou alguma coisa faltar pra gente? Nunca deixou. Deus nunca me deixou faltar nada. Eu tenho uma família boa, eu tenho uma família cristã, que era tudo que eu desejava, né? Tenho um filho que é a razão da minha vida, né? Então Deus nunca me deixou faltar nada, nunca deixou faltar nada pra ela, nunca deixou faltar nada pro meu filho. E aí, ontem, eu cheguei do trabalho, eu cheguei no trabalho, ela foi me buscar no trabalho, ela chegou já dando risada. Aí ela chegou e falou assim, amor, consegui um emprego. 5 dias. Então, um período entre segunda a sexta, segunda-feira comecei a semana ruim, e na sexta-feira eu terminei quinta-feira, perdão. E a quinta-feira eu já dei início no meu final de semana alegre. Então, é isso que eu acredito. Por que que eu tô dizendo isso, o Tiquinho? Porque muitas vezes a gente se encontra em momentos na nossa vida que a gente realmente enfrenta luta, tentação, dificuldade, né? E assim, quando a gente diz que o Cordeiro venceu, não é só que Jesus venceu. Não é só que o período da crucificação ali ele passou, mas ele quis nos ensinar, talvez, que os momentos de dificuldade nosso não vai demorar 3 dias, não vai demorar 5, não vai demorar nem um dia, talvez, vai demorar um período, quem sabe. Muitas vezes é isso, tem pessoas que estão passando por dificuldade, gente que está doente há mais de 2, 3 anos eu conheço, que depois de 2, 3 anos foram curadas. Então assim, quando a gente diz o Cordeiro venceu,
O que isso quer dizer para nós, Chiquinho? O que realmente significa para essas pessoas? Que vitória é essa que a cruz quer nos entregar? Porque acho que está ligado também à pergunta que o Thiago fez, o que a cruz conquistou para nós, nos entregou, né? Essa questão de ser sarado e curado. E assim, a cruz também, essa vitória do Cordeiro, ele venceu o último inimigo a ser vencido, que era a morte, né? Nós ainda vamos vencer isso aí na ressurreição, mas o Cordeiro venceu a dor, ele venceu a angústia, ele venceu o menosprezo, ele venceu a traição, ele venceu o ato de perdoar. A cruz nos remete que em Deus nós também podemos imitá-lo e sermos como ele. A cruz nos mostra, ou nos revela, ou nos dá o entendimento que a nossa dor é só por enquanto. Tem uma canção que diz isso, né? Toda dor é por enquanto. E eu me lembro de quando a minha esposa foi diagnosticada com um câncer maligno e agressivo. E aí, quando ela chegou em casa, ela compartilhou a notícia. E aí eu olhei pra ela, lembro que eu falei assim: e aí, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder? Aí ela falou assim: vamos curtir o momento. Aí eu sei que essa palavra às vezes pode parecer assim, que não deram bola, não ligaram, não é isso. Mas assim, vamos sorrir quando tiver que sorrir, vamos chorar quando tiver que chorar, vamos tirar foto quando tiver que tirar foto, vamos sair quando tiver que sair e vamos ficar sozinhos quando tiver que ficar sozinho. Ou seja, cada momento a gente procurou vivenciar, experimentar através da cruz, porque através daquilo que foi conquistado na cruz pelo Cordeiro, que venceu, que nos deu essa graça, que nos concedeu vivermos de maneiras diferentes, embora estejamos às vezes em momentos difíceis. Então, o meu momento difícil não pode definir a minha missão, ou definir quem eu sou como cristão. Ele tem que trabalhar em mim, ele tem que eu permitir que essa dor trabalhe no meu coração, e é necessário chorar, como Marta e Maria choraram quando Lázaro morreu, em João 11, mas saber que o Cristo chora comigo, que ele está vindo. Talvez havia uma preocupação. Marta falou: se eu tivesse chegado antes, porque parece que Jesus sempre está atrasado na nossa dor, não é verdade? A gente sempre tem essa ideia, não chegou, podia ter chegado antes. Se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E ali, naquele momento de dor, ela conhece algo do Senhor que ela não conhecia. Ele diz assim, ele vai dizer que o teu irmão vai ressuscitar. Aí, e ela conhecia de escatologia, das coisas do fim, porque ela dizia assim: não, eu sei que no último dia ele ressurgirá e tal. E ele diz: não, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, esse Cristo esse Cordeiro que conquistou algo para nós na cruz, ou conquistou tudo para nós na cruz, essa mensagem tem que trazer esperança, talvez para você que está angustiado, está doente, que você seja sarado, curado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não há caos que Deus com a sua palavra não possa resolver. Aliás, Gênesis 1 o mundo estava um caos, e pela sua palavra as coisas tomaram ordem, né? Então, mas nós passamos pelo processo lá com a minha esposa, de todo o tratamento de câncer. Então, aí nesse processo a gente viu pessoas sendo curadas por oração, né? A gente viu milagres naquele hospital e onde a gente estava hospedado, que era uma casa de apoio em Campo Largo, mas a gente também viu pessoas sendo curadas através de tratamentos, né? ou daquela terapia ali que era feita, os procedimentos. Então, assim, isso não diminui o milagre do Senhor na vida de ninguém. Então, mas saber, todos nós vamos passar por dificuldades, mas saber como passamos faz diferença. Então, a cruz, para mim, ela que foi conquistado lá, às vezes a gente não está desfrutando de tudo que foi conquistado lá. A gente muitas vezes está aquém. Às vezes nos falta fé, às vezes nos falta jejum e oração, às vezes nos falta coragem, às vezes nos falta ousadia para experimentar, para vivenciar, para desfrutar de tudo que nos foi conquistado. E às vezes a gente está pedindo para Deus coisas que Ele já nos deu, como diz Efésios 1, que tudo, toda a sorte de bênção já nos foi dada em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, existe muita coisa que a gente não está experimentando como discípulo, como andando com Deus,
Porque às vezes nos falta compreender um pouco do que a cruz fez por nós, o que ela nos deu, do que nós podemos desfrutar e vivenciar. Já que nós estamos pensando aí nesse caminho da mesa ao sacrifício, Sim. nós até tivemos nós estamos falando esse mês aqui com os jovens da mesa ao sacrifício. Olha só. Tem um momento ali no Getsemane em que Jesus ele sua sangue, mas ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós podemos entender que Jesus ele não carregaria apenas a cruz, mas também começaria a sua missão, o peso da missão ali. Sim. Esse momento é o ápice ali, né, ele tá passando ali da quinta para sexta-feira, né, quando eles saem da ceia na quinta e vão ali para começar o martírio. Mas o Getsemane para mim ele é crucial. Eu costumo dizer que Jesus não morreu na cruz, mas morreu no Getsemane. Calma, né? Não, ele morreu na cruz, é óbvio. Mas ele só fez em público, né? A morte dele em público, ela só acontece porque houve uma morte dele no secreto. Então, a morte, ele morre nesse Getsemane, no sentido de entregar tudo que ele é, a sua vida e a sua missão. E assim, foi falar de suar sangue, né? Se eu não me engano, é uma palavra que se chama hematitrose, se eu não me engano. Hematidrose, que é o ápice da aflição de alguém que está tão angustiado que começa a suar gotas de sangue. E Jesus, e a Bíblia diz em Levítico 17 que a vida está no sangue. Então por isso que eu digo que Jesus morreu no Getsemane, porque ele entregou na sua angústia. E ali ele nos mostra não apenas um Deus poderoso, que quando Pedro corta a orelha de Malco, ele diz: se eu quisesse, eu orava, uma legião de anjos viria aí e faria o serviço. Mas assim, ele nos mostra Deus como um homem, ou como nós devemos nos comportar em nossa aflição, de rasgar o coração no momento da angústia, diante daquilo que antecede a nossa maior dificuldade. E assim, Thiago, e é interessante esse momento de Getsemane, onde Jesus soa sangue, entrega e se derrama, porque, primeiro, ele tenta levar os seus amigos para aquele momento com ele, e nada de errado de ter pessoas do nosso lado, temos que ter, mas também mostra que existem lugares, estações que nós vamos enfrentar que não dá para levar ninguém com a gente, porque ninguém vai conseguir suportar o momento que é para nós suportarmos. Então eles vão até determinado caminho. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaac? Abraão sempre quis levar todo mundo junto, né? Quando Deus falou: sai da tua terra, tua parentela, ele leva com ele seu sobrinho, Ló. Mas no momento que ele vai sacrificar o filho, já depois de muitos anos, parece que ele aprende que na caminhada ele tem que ir em alguns lugares sozinho. Aí quando ele tá subindo com os servos, ele fala: fiquem aqui. Ele só sobe com o filho, né? Que é um símbolo ou uma prefiguração daquilo que vai acontecer com Jesus no Getsemane, né? Aquele momento que o filho vai ser entregue. E aí, quando Jesus entra ali, os discípulos dormem, e aí Jesus vai fazer essa oração. E é interessante essa oração, porque ela parece meio contraditória, porque desde o começo da caminhada, quando Jesus ainda é um menino, e está lá no templo, esquecido pelo José e pela Maria, eles acham ele e falam assim: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Quando tentaram fazer rei ele na terra, ele falou: não sou rei dessa terra. Quando tentaram livrar ele da cruz, Mateus 16, ele fala: foi para isso que eu vim. E aí no Getsemane, ele fala: livra-me, passe de mim esse cálice, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ali Jesus está nos mostrando que a oração não é para obter de Deus o que eu quero, mas para Deus obter de mim tudo que ele precisa. Então, entregar, Jesus se entrega por completo ali naquele momento. Então, por 3 vezes, ele ora, fazendo a mesma oração, pedindo para que Deus pudesse livrá-lo. Então, assim, a aflição era tanta que antecedendo a dor da cruz, mesmo ele sabendo que era necessário, mas isso nos mostra, né, como nós também devemos lidar com as nossas angústias, tristezas, ansiedades. 1 Pedro 5:7 fala: lançai sobre toda a vossa ansiedade,
porque ele tem que cuidar de vós, né? Filipenses 4, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, com orações, súplicas, intercessões e ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração, a nossa mente, Cristo Jesus. Então, é interessante que às vezes a gente lida com o nosso caos tentando resolver com as nossas mãos, enquanto nós deveríamos resolver com oração. E o poder transformador de Getsemane, Thiago, que eu vejo o que acontece em Cristo ali. Primeiro ele está orando, Senhor, passa de mim esse cálice. Tá entregando a vida, se derramando. Mas quando passa aquele momento de angústia, ele sai dali totalmente transformado. Ele sai dali, o que aconteceu com ele no secreto é revelado em público. Ele sai dali dizendo assim, vamos, chegou a minha hora. O traidor tá chegando. Parece que um pouquinho antes do secreto, ele tá não desistindo da missão, mas coadunando ela com a vontade de Deus, entregando. Mas quando ele sai dali dizendo, vamos, tô pronto, vamos pra cruz. Por isso que eu digo que ele morreu no Getsemane e não na cruz, embora ele tenha morrido na cruz. Mas ele sai dali entendendo que agora eu tô direcionado para isso. Então, e é interessante, né? Porque, gente, um pouquinho antes, Jesus tá na ceia. Olha só, ele tá prestes a viver o pior momento da sua vida e ele tá precisando comer com seus discípulos. Eu não sei se vocês, quando estão angustiados, vocês comem mais ou vocês param de comer. Eu tenho a tendência de parar de comer, eu não fico preocupado. Mas Jesus, ele nos ensina a viver o nosso momento de maneira plena, ao ponto que antes de ir para a cruz, ele está sentado com os amigos dele, partindo pão, ensinando sobre o reino de Deus e cantando hinos, diz o texto que eles cantaram antes de sair para Getsemane. E então, assim, saber como se comportar nos momentos que antecedem os nossos piores momentos é primordial. Isso só tem com intimidade com Deus. E o Getsemane mostra isso. E assim, só pra passar a bola, Getsemane significa prensa do óleo. Então, é o jardim da prensa. E é onde a azeitona é moída, onde o óleo é extraído. Então, um momento de dor extrai do Cristo o melhor aroma. E o azeite, gente, eles são símbolos bíblicos. Onde o azeite produz o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, naquele momento, a presença de Deus é manifestada nesse momento de dor em nossas vidas, é arrancar de nós o melhor óleo. Jesus fala em João 14 que quando ele fosse, ele enviaria outro igual, o Consolador, o óleo, o Espírito Santo. E a palavra óleo, ou melhor, o outro em grego é allos, significa eu vou enviar outro igual para estar com vocês. E ele fala, vou enviar o Consolador. Consolador em grego é parakletos, que vem da palavra consolo, paraklesis e parakaleio, que significa vir para o lado de alguém. Então, no momento da nossa maior dor, onde aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo, ele se mostra presente, nos consolando para que a gente possa consolar também outros que estão passando dificuldades com nós. Então, o Getsemane extrai óleo faz luz, e nós somos hoje a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, mas também diz, vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lâmpada debaixo da cama, mas se coloca num lugar onde ilumina toda a casa. Então, esse lugar de dor precisa extrair de nós um óleo que mantém as luzes acesas. Mateus 25 te fala sobre as 10 virgens, que 5 tinham óleo e 5 não tinham. Fala de intimidade, o momento de dor nos faz sermos mais íntimos do Senhor. O óleo também fala daquilo que produzir o bom perfume. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, quanto mais apertados nós somos, que tipo de perfume sai da nossa vida? Será que nós estamos mais cheirosos, se parecendo com Cristo, ou mais indesejosos, ou mais sujos, ou menos cheirosos, onde a dor parece que não reflete? Então, aquilo que em Lucas 4 fala, né, que Jesus, quando ele começa a revelar algo do ministério dele, ele fala, o Espírito Santo me ungiu. E o ungir ali é ungido com óleo, para alguém que... O óleo era usado para estabelecer alguém numa posição de rei, sacerdote, hoje ministérios. Então, embora o óleo, ele mostra uma posição ao qual Deus te colocou, né? Porque a posição é um lugar que qualquer homem pode te colocar, mas o posicionamento é um lugar que nenhum homem pode te tirar.
Então, e essa intimidade no Getsemane, que produz o óleo ali, Jesus fala, o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos, e ele vai falando da missão dele. E no Getsemane o óleo também produz, era usado como remédio. Então, aquilo que a nossa dor, ou aquilo que a dor produz em nós, Deus extrai o bom óleo para curar, para sarar. Tem até uma canção que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados, acho que é isso. O Deus bíblico diz isso, mas ou seja, aquilo que causa a nossa dor, né, vai ser usado muitas vezes para sarar outras pessoas. Então, o Getsemane, para mim, ele é crucial para extrair de nós o bom perfume de Cristo. Tem um homem chamado Simão. A gente vê ali que num certo período ali onde Jesus realmente estava fraco, muito fraco, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, né? O que fica em dúvida, talvez para algumas pessoas, é por que Jesus aceitou aquela ajuda. O que isso significa em relação à nossa comunidade, a comunidade que eu digo, comunidade de pessoas cristãs, entre amigos cristãos, né? E o que isso que Jesus quis nos ensinar quando ele aceitou a ajuda de Simão, o que isso se revela no meio da comunidade e a importância, isso se refere à importância de uns aos outros andando lado a lado ali? Como que você enxerga essa passagem ali, esse pequeno trecho ali? Sim. É interessante, né? Porque ele foi constrangido, algumas traduções dizem obrigado, a palavra em grego ali, anankesos, que significa obrigado literalmente por palavras ou por chibatadas, né? Ele foi obrigado a carregar aquela cruz. E Simão, Simão Cireneu não era o nome dele, né? Cireneu era o lugar de onde ele veio, de Cirene. E Cirene era uma grande cidade ali do norte da África. E provavelmente Simão, sendo um judeu, ele estava ali por causa da Páscoa. E é interessante que ele foi ali para celebrar a Páscoa e acabou encontrando o Cordeiro de verdade. Então, e aí quando ele está vendo o Cristo carregando essa cruz, ele é constrangido, obrigado a carregá-la, e o Senhor permite isso, que ele faz por causa da sua fraqueza, como homem mesmo ali, e ele começa a carregar essa cruz, que provavelmente uns 80, 90 quilos, é pesada demais. A cruz muitas vezes se torna pesada. E acredito que era mais, porque pelo tanto que Jesus estava sofrendo, eu acredito que Jesus não estava nem carregando a cruz, eu acho que ele estava pendurado na cruz, né? Sim, muito peso, e você carregar por uma distância longa, e esse era um momento, isso era uma regra romana, onde eles faziam isso para mostrar que não só o malfeitor deveria ser morto na cruz, mas ele deveria também mostrar para todos durante a sua caminhada que ele era digno do que iria acontecer com ele. Não era o caso do Cristo, mas e aí de repente esse homem carrega a cruz com Cristo. Eu vejo, baseado nisso que você mesmo falou, ele revela que a caminhada ou a cruz que o outro carrega, Deus me coloca perto de pessoas para eu poder aliviar o sofrimento delas e aliviar a caminhada delas. A Bíblia diz em Gálatas 6, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E em Colossenses 3 fala assim, dizendo assim, suportai-vos uns aos outros. E essa palavra suportai-vos em grego é aneco, que significa não é suportar, digamos assim, a pessoa insuportável tem que suportar ela. Não, muito pelo contrário. Essa palavra significa dar suporte, eu suportar, eu aguentar, eu colocar ela para cima. Eu conseguir manter ela ainda na caminhada. Então, o que Simão faz com Cristo é fantástico. E Cristo, mesmo sendo quem é, se permitir ser ajudado durante a caminhada. Porque às vezes a gente, por mais força que a gente tenha, ou por mais que a gente, por mais coisas que a gente tenha feito, ou independente de quem nós somos, nós precisamos entender que em algum momento nós teremos fraquezas. E Deus não veio para mostrar que como o homem deve ser forte, mas veio para mostrar como o homem pode ser fraco, que precisamos uns dos outros. Eclesiastes 4 fala que melhor serem dois do que um, que dois têm melhor paga do seu salário.
que se alguém sair contra, os dois se levantam, ou que nos dias de frio, a gente, dois juntos, quando dorme juntos, se aquece um ao outro. Então, a nossa caminhada nunca deve ser sozinha, porque a nossa cruz realmente é muito pesada. Tem coisas que parecem ser insuportável, mas para quem tá do lado, já não é. Talvez Simão Sirineu nunca carregou uma cruz, mas ele estava muito mais apto para carregar aquela cruz naquele momento, ele tinha muito mais força. Deus coloca pesos do nosso lado para carregar fardos a qual a gente não consegue mais carregar por um determinado momento. Claro que Cristo é muito mais forte que Simão, mas isso nos mostra... Claro que às vezes você vai ser muito mais forte que eu, e eu em alguns momentos vou ser mais forte que você, mas isso só mostra que nós precisamos estar unidos para a gente poder chegar no propósito específico, onde Deus tem nos colocado. Mas o mais impressionante, que talvez eu veja em Simão carregando a cruz, é que talvez se tornou até pesado para Simão. É um peso daquele carregado por uma distância longa. Mas enquanto ele está carregando a cruz, ele olha para o lado e vê o Cristo sangrando do lado dele. Então, enquanto a gente caminha carregando a nossa cruz ou a cruz do outro, a gente pode olhar para o lado e ver que Cristo está do nosso lado, seguindo ao nosso lado, nos dando força, nos dando graça. Então, olhar para o lado e ver Deus nessa terra. Tem um amigo meu que diz assim, que Deus escolheu ser amado no próximo. Tafarel Martins. Então, assim, quando eu consigo olhar para o outro e vejo que naquele momento eu posso, de alguma maneira, suportar, dar suporte, ajudá-lo a carregar a cruz, isso faz total diferença. A gente pode ver ele, desculpa cortar. Não sei se você ia continuar ou não. Mas eu falo aqui na sequência. Mas assim, a gente vê ele também, né, nessa passagem. O que eu vejo em relação a Simão ali é que os soldados ali jogaram eles pra Jesus pra sofrer. A grande realidade era essa. Sim. Né? Ou vai ou você apanha, né? E assim, o que isso mostra? Que os soldados, impulsionaram Simão a se aproximar de Jesus. Se você analisar o contexto em si, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles jogaram ele para sofrer. Então isso traz algo relevante para nossa vida no dia de hoje, assim, Tiquinho? Sim. E é interessante, né, você tocar nisso, porque eles deram uma cruz para ele carregar, e a cruz aproximou ele de Cristo. A cruz sempre nos aproxima de Cristo. A dor sempre nos aproxima de Cristo. A dor deve me aproximar do outro. A gente tem a tendência de, na dor, fugir, de se relacionar, ficar sozinho, quando a dor deveria nos levar para perto de alguém, para poder a gente saber que tem pessoas. Pedro fala, 1 Pedro 5,8, ele fala assim, ó, na continuação do texto, ele fala que a gente está sendo cercado, rodeado, o diabo está nos cercando como um leão, rugindo como um leão, mas ele vai falar assim que em todo mundo os nossos irmãos estão sofrendo as mesmas coisas que nós. Então, a dor, ou a cruz, ou esse episódio ali de Simão, ou as circunstâncias e soldados da nossa vida, eles nos empurram para mais perto de Cristo, mesmo que a gente pareça inapto ou não tendo força para fazer aquilo no momento. Eu não sei se vocês já devem ter vivido isso, com certeza, de existir momentos que você está tão fraco ou se sentindo tão incapaz de fazer algumas coisas, um momento de maior fraqueza, e daí de repente naquele momento parece que você se torna um Superman, um gigante, e faz algumas coisas que parecem impossíveis. Então, e às vezes, na vida de alguém que está debilitado do nosso lado, existem momentos que a gente tira força, não sabe de onde. Paulo fala em 1 Coríntios 12 que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Ele está lembrando de uma palavra do Velho Testamento. Então, assim, às vezes Deus vai usar, às vezes não, sempre Deus vai usar os nossos piores momentos para mostrar que nele nós podemos ter os nossos melhores momentos. Os nossos momentos de maior fraqueza é onde revela a nossa maior força. E às vezes o momento que a gente tem que tomar as nossas melhores decisões, parece que a gente não sabe o que fazer, são momentos que a gente é carregado uma sabedoria do alto, a qual faz a gente tomar decisões que a gente pensa, uau, de onde que eu tirei isso? A gente sabe que a gente não tirou de nós, mas veio do céu sobre as nossas vidas, para a gente poder saber lidar, ajudar outras pessoas a caminhar. Então, acho que desde ali da ceia até a cruz ali, é muito ensinamento, e isso nos extrai muita vida nessa caminhada. O caminho da morte nos traz vida, né? E é muito fantástico. Teve um período da minha vida, logo bem recente,
que eu tive que me afastar um pouco do meu ministério, comunicação. Tive que dar uma pausa, porque senão ia pirar. E esse momento de dor, esse momento em que eu não estava vendo saída, não estava vendo solução, é que nasceu o Graça Cash. Foi exatamente nesse período em que eu encontrei na cruz amigos que me levaram para frente. Foi bacana você ter dito isso, ter falado isso, que eu lembrei de como tudo isso começou. A ideia já surgiu há muitos anos atrás, mas 2021. 2021. A gente tem print. Uma conversa. Vamos fazer, e nunca saía do papel. É só conversa, nunca saía do papel. Mas foi num momento de dor em que nasceu o Graça Cash. A gente começou de forma simples, e aqui estamos levando Deus até as pessoas. E foi no momento de dor, com amigos que nós nos encontramos e fomos forjados, como diz o pastor, aos pés da cruz. Fantástico. E teve um momento ali da crucificação, já chegando ao sacrifício final. Nós poderíamos aqui relatar várias outras coisas, né? Tanto é que tem palavras, tem muitas igrejas que no período de Páscoa ministram as 7 palavras da cruz. Fazem meio que uma campanha, né? Faz uma campanha, faz uma vigília de 7 palavras da cruz e tal. Mas assim, vamos direto ali pro Tetelestai. No momento final, Jesus ele diz essa poderosa palavra, Tetelestai. Tiquinho, explica para nós o que foi consumado nessa simples palavra que eu acredito que tem um significado muito grande. Sim. Tiago, posso só voltar quando você falou aqui do como nasceu o podcast? Fica à vontade. Deixa Deus te usar. E da amizade que Deus coloca. Então, assim, a nossa caminhada não pode ser sozinha. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. E igual você falou, no momento de dor, momentos que você tinha dado se retirado, foi o momento que Deus colocou pessoas do seu lado. Isso faz muita diferença. Porque a gente pegando o Simão ali, Simão parece assim, a Bíblia, nada que tá ali é por acaso. Aí você olha um pouquinho antes, você vê um outro Simão dizendo: eu tô disposto a morrer com você, eu vou pra cruz com você. Mas esse Simão não tá mais ali. E aí um outro Simão, que não tinha nada a ver com a história, vamos dizer assim. Tinha aparecido ainda, né? Ninguém sabia quem era. Sabia, é chamado. E ele carrega a cruz. Então, assim, às vezes, quem nos prometeu muito não entrega nada. E quem parecia que não tinha nada para oferecer, quem vai nos ajudar a carregar a cruz. E esse momento também pode ser a nossa dor da decepção. E talvez pessoas que nos ouvem hoje são decepcionadas com pessoas. E faz parte. Porque, e assim como Simão, o Pedro abandonou Cristo, mas Cristo depois não abandona ele. Então o que foi feito com ele não mudou quem Cristo é. Então o que é feito com nós também não deve mudar quem nós somos. Mas eu acho interessante isso, que o Simão que prometeu não estava, mas o Simão que não falou nada carregou a cruz. Então, e aí o nome dos 2 filhos dele são citados ali, Alexandre e Rufo. Ou seja, o que nos aproxima, ou a nossa aproximação da cruz, parece que não só constrói algo em nós, mas algo para nossa geração. Faz com que aquilo que nós geramos na cruz seja lembrado depois, que filhos fala de geração, Então, mas talvez fique a dica aí, não ande sozinho. Tenha pessoas do seu lado. E não desista também de ninguém. E voltando um pouquinho mais atrás ali, nesse contexto, já que você voltou lá, né, a gente tem uma frase que eu acho que eu vi no Instagram, alguma coisa assim, que ele diz, que diz assim, que o problema não estava em Pedro, que era explosivo, que Jesus sabia que ele era explosivo, que cortou a orelha do soldado, mas sim em Judas, que era silencioso, abraçava e beijava o rosto. Então tem tudo a ver com isso que você tá falando com a gente aí, né?
Mas aí teve um momento da cruz em que Jesus, Agora, voltando. lá. ele externa algo muito poderoso, uma palavra muito forte. Tetelestai. Tetelestai. Essa palavra significa estar consumado, ela é traduzida para isso, mas ela também significa estar quitado. Dívida está paga. Está feito, em outras palavras. Literalmente é isso, dívida quitada. Então, quando Cristo faz isso, ele diz assim, ó, não tem mais... Paulo talvez expresse isso da melhor maneira possível. Ele vai falar em Colossenses 2, que Cristo na cruz, ele despojou todo o principado e toda acusação, ele diz assim, tomando o escrito de dívida que era contra nós, que nos era contrário. Ele tomou aquilo e cravou, vamos dizer assim, na cruz, ou seja, pagou toda a dívida. E essa palavra, ela era usada, meus irmãos, sobre quando usado juridicamente para pessoas que tinham dívidas, e quando aquilo era pago, né, o juiz, o advogado, ele colocava escrito embaixo tetelestai, né, ou seja, está tudo certo, está quitado. Então essa palavra também era usada para quem tinha sido condenado, estava preso e por algum motivo, ou tinha alguma dívida, e naquela época era costume as pessoas serem escravas por causa de dinheiro, né? Abrindo um parênteses aqui, não é o termo, mas ainda as pessoas hoje são escravas por causa de dinheiro. Mas, então a pessoa que não tinha como pagar aquela dívida, porque estava preso, alguém chegava com um escrito de dívida, escrito nele, essa palavra, dizendo, está quitado. Então a pessoa entregava aquilo ali para a autoridade, a cela era aberta, o condenado era livre, a pessoa que não tinha mais uma vida poderia ter de novo uma vida. Então, quando eu penso nessa palavra que Jesus está dizendo, é como se Cristo chegasse perto das nossas cadeias e prisões, desse um chute ali e dissesse, está aqui. E não mostrasse só um papel com a palavra tetelestai escrito, mas ele mostrasse sua mão furada, dizendo assim, está pago o preço, está consumado. E você não tem nenhuma dívida mais, sejam livres, conheçam a verdade, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ou se o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Então, esse está consumado me remete que não importa o que você tenha cometido, que Cristo não possa ter pago isso na cruz. Ele fez, ele quitou a tua dívida, cravando ela na cruz, meu irmão. Então, toda a culpa vai embora, todo o medo vai embora, tudo aquilo que você não é e não tem se tornado. Jesus está dizendo assim, ó, está consumado. Eu fiz isso por você, eu fiz isso por todo mundo. Então, nenhuma condenação hoje pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, disse Paulo em Romanos 8,1. Então, está consumado, ele está dizendo assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Desde o começo do mundo eu carreguei aqui e paguei essa dívida. Podemos pensar que assim como Jesus usava parábolas de acordo com a época, com que as pessoas entendessem, o tetelestai também foi falado para que as pessoas daquele momento entendessem. É isso? Sim. Mas aí tem o significado espiritual, né? Sim. Jesus sempre usou isso, usava os pássaros, usava as colheitas, as sementes, por linguajar do povo. Quando Nicodemos encontra ele fala, ó, é necessário, assim como a serpente foi levantada no deserto, porque Nicodemos entendia da lei, e Nicodemos entendeu o que iria acontecer. Então Jesus sempre usa isso. Então ele usou um termo muito comum naquela época, onde todo mundo que ouviu essa palavra e tinha dívidas, ou dívidas impagáveis ou pagáveis, eles começaram a compreender que o que ele fez agora espiritualmente, e todo homem e toda mulher que conhecia a palavra de Deus, né, tanto é que era o período da Páscoa, eles sabiam que existia uma dívida, que o salário do pecado era a morte, e aí todo ano eles faziam um sacrifício de animais para que essa dívida não paga pudesse ser apaziguada. Mas aí quando eles veem o cordeiro sendo morto, imolado naquela cruz, e Jesus diz, está consumado, logo eles compreendem que algo tinha acontecido para sempre. Então, todo mundo que estava ali tinha sabia do que Cristo estava falando. Assim, eu vou contar mais um breve testemunho que tem tudo a ver com a próxima pergunta, Tiquinho.
a minha melhor... Todo mundo, na verdade, a gente tem aquela viagem, nossa, eu fui pro Fernando de Noronha, eu fui pra não sei aonde, eu fui pra Gramado. Mas, cara, a melhor viagem que eu fiz, a melhor viagem que eu fiz na minha vida, duraram 7 minutos, cara. Duraram só 7 minutos. Que foi do hospital até a minha casa quando meu filho nasceu. E, cara, quando eu peguei meu filho no colo, minha esposa foi pro carro. E aí eu peguei ele no colo e saí da porta do hospital pra fora com meu filho no colo, a minha pergunta foi: que amor é esse, cara? Que amor é esse que me prometeu lá atrás que eu iria ter um filho, que eu iria ter uma família, que seria um filho, não uma filha. Ele me prometeu isso há muito tempo atrás. Que amor é esse, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que ela não podia ter filho. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Deus, eu não quero ter filho sem antes a minha irmã ter uma filha. Uma filha. É. E Deus falou no meu coração, Deus me prometeu isso. E quando a minha irmã me ligou dizendo que tava grávida, a gente tava brigado. Foi meio que um pedido de desculpa dela pra mim, sabe? E a minha pergunta foi exatamente essa: que amor é esse? Que quando eu tinha meus 15, 16 anos, Deus já tinha me prometido. Que amor é esse? Que mesmo eu fazendo muitas coisas erradas, Ele ainda continua cumprindo suas promessas. Que amor é esse que ao acordar, eu já acordo pecando, eu já faço coisas erradas, mas no final da noite eu peço perdão, Ele me perdoa, né? O que isso... Como explicar, Tiki? Como que eu vou explicar para as pessoas esse amor? A minha maneira de explicar para as pessoas é o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida. Como eu falei, o meu filho para mim é todas as vezes assim que eu passo por dificuldade, sabe? Eu olho para ele assim, é como se o olhar dele fosse Jesus dizendo para mim assim: eu tô aqui, eu tô dentro da tua casa. Porque realmente ele foi a promessa de Deus. Ele se chama Noah. Noah no hebraico, acho que é no hebraico, vem da origem de Noé. E quando a minha esposa falou que estava grávida, a gente tinha escolhido alguns nomes, sabe? A gente tinha escolhido alguns nomes, eu falei pra ela: a gente tinha um acordo, se for menina, você vai chamar, vai dar um nome, se for menina, eu vou dar um nome. Só que eu falei pra ela: fique tranquilo que vai ser Piá. Os meninos aqui sabem que eu sempre falei que esse é um Piá, porque eu acreditei, entendi que era a promessa de Deus. E aí tinha alguns nomes ali, que era Arthur, Noah e Pedro, eu acho. Não lembro se era Pedro agora, eu não vou lembrar agora o outro. E aí eu falando com Deus, sabe? E aí era um dia meio que chuvoso, assim, sabe? Dia nublado. Aí eu deitei na cama falando com Deus, agradecendo a Deus e pensando. E aí tinha uma fresta bem pequena da minha janela com o muro do vizinho pro céu. Tipo, cara, coisa de um palmo. E é justo naquele palmo onde tava passando um arco-íris. E ali Deus falou pra mim, falou assim: cara, vai se chamar Noah, porque é o sinal da minha aliança com você. O meu filho pra mim significa aliança com Deus comigo. Então o nome dele se chama Noah, exato, pra quem não sabe, se chama Noah por causa disso. Não é porque é um nome comum, um nome bonito, mas é porque Deus me falou que é o sinal de aliança dele comigo. Então todas as vezes que a gente tá passando por um momento assim que eu fico na dúvida, aquele estresse de pai, de sacerdote da casa, de homem da casa, eu chego em casa, eu olho pra ele e ele fica assim: ah, papai. Ah, papai. Aí eu olho pra ele, ele dá risada, é como se Deus estivesse olhando pra mim e falando assim: eu tô aqui dentro da tua casa, não se esqueça. Você tem que cuidar do teu filho porque eu tô aqui dentro da tua casa. Ou, mas Deus, se sentindo que Deus tá longe, eu olho pra ele, me lembro da aliança, me lembro de toda a história, me lembro da viagem, da melhor viagem que eu fiz na minha vida, que foram esses 7 minutos, e é exatamente isso, sabe? A minha pergunta ali não foi um questionamento a Deus. Por que eu tô passando por dificuldade? Por que tá acontecendo tudo isso na minha vida? Mas a minha pergunta foi exatamente: que amor é esse? Que amor é esse que não guarda rancor? Que amor é esse que não quer nada em troca? Que amor é esse que só nos amou para que a gente pudesse te ter aqui? Então eu queria que você fizesse um breve comentário aí do que amor é esse? Que amor é esse? O que transmitir para as pessoas quando as pessoas perguntam que amor é esse? Aproveitando assim essa história que você comentou, linda, né? A sua história e da aliança que Deus tem. E Noé, ele é esse símbolo de esperança também, porque quando Noé sai da arca, tá uma catástrofe na terra, não tem nada. E ele começa a reconstruir
né? Plantando uma videira, e a videira produz uva, e a uva produz vinho, e o vinho traz alegria, né? Então, mas Paulo vai falar que pra gente não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Mas assim, ou seja, é uma esperança que no momento do caos, a arca me faz lembrar que no momento do caos ainda eu posso usar as sementes que Deus colocou em minhas mãos para produzir alegria na minha vida. E imagine, meu irmão, quando cada vez que iria chover, como que não ficava o coração de Noé? Porque choveu depois disso. Será que vai acabar tudo de novo? Será que vai ser destruído tudo de volta? E às vezes a gente, na nossa vida, também tem isso. Será que vou conseguir reconstruir? Eu vou conseguir me relevantar? Eu vou conseguir de novo empreender? Eu vou conseguir de novo reconciliar o meu casamento? A gente vai surgindo dúvida, porque as tempestades vão vir. E aí você comentou do arco-íris, que o arco-íris é um símbolo da aliança que Deus tinha com o homem. Ele colocou o arco para dizer assim, essa é a aliança que eu tenho com você. E a cruz é um símbolo da aliança que eu tenho com Deus. Então, se o arco-íris lembra da aliança que ele tem comigo, a cruz me faz lembrar da aliança que eu tenho com Cristo. Então, a cruz para mim é um símbolo de amor derramado em esperança nos nossos corações, a qual me mostra que no meio do caos Deus pode ainda começar a reconstruir tudo de volta na minha vida. E assim, juntando aí Noé e Cristo, Noé, vou cometer aqui um anacronismo, né? Os professores de história que me ouvem, mas porque naquela época ainda não tinha prego e martelo, mas Noé, ele usou betume, mas pregou pregos no madeiro e construiu um lugar seguro para ele e para a família dele. Aí depois disso nasceram filhos, netos, profetas, sacerdotes, juízes, reis, até que um dia nasceu o Cristo. E esse Cristo um dia morreu numa cruz para salvar o mundo. Então Noé pregou pregos no madeiro e construiu um lugar seguro para ele e para a família dele. Cristo foi pregado com pregos no madeiro e construiu um lugar seguro para mim e para você. Então isso faz total diferença quando a gente olha para a cruz com essa esperança. A cruz, embora tenha sido um lugar considerado que todo que morresse ali fosse maldito, é um lugar que, por causa dele ter morrido como maldito, como amaldiçoado, nós nos tornamos filhos de Deus e somos amados por causa disso. Então, a cruz, que era um lugar de morte, me traz esperança de eu poder ter realmente a vida verdadeira em Cristo Jesus. Então, essa cruz vazia, como foi falado lá atrás, né, me remete a que um dia toda lágrima será enxugada, mas não ainda por enquanto, mas que a vitória é garantida, não em todas as áreas da minha vida ainda, porque nós estamos sendo derrotados em algumas delas ainda, mas sabemos que podemos por causa da cruz vencer isso, mas a cruz me destila esse amor derramado pelo Senhor. Então, olhar para a cruz vai ter essa esperança de que as promessas de Deus são concretizadas por causa daquilo que o Filho Jesus fez. Então, hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, nós podemos desfrutar tudo aquilo que Ele conquistou para nós nessa cruz. Então, a cruz se eu tivesse definindo uma frase, eu diria que a cruz é o momento onde o amor é destilado através do sangue de Cristo em nossas vidas, para que todos aqueles que nunca desfrutaram do amor pudessem ver na dor esse amor sendo derramado em nós. Giovanni, que episódio, hein? Acredito que a gente fala isso todos os episódios, né? Porque todos os episódios porque é muito ministrado. É porque assim, antes de chegar pro pessoal lá que tá vendo, né? Pra você que tá vendo, a gente é ministrado antes, né? Então é bem diferente. Aqui é diferente, né? E esse foi o nosso episódio especial de Páscoa, né? A gente queria agradecer muito o nosso convidado, Chiquinho, o pastor Chiquinho, por estar aqui com a gente hoje. Mas pra gente encerrar, de fato, né, esse episódio, queria que você falasse pra alguém que tá nos ouvindo, que tá lá num quarto escuro, e você pudesse lembrá-lo dessa esperança. Sim.
Eu vou, enquanto você comenta, eu lembro aqui de um texto bíblico, Lucas 10, talvez que, talvez que se remeta a um quarto escuro de desespero. Jesus conta uma parábola sobre amar o próximo. Alguém pergunta para ele sobre o que é amar, qual é o principal mandamento, e ele vai falar que é amar a Deus e depois ao próximo. E ele é perguntado, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E a Bíblia diz que um homem foi pego e foi açoitado, ou foi roubado, foi machucado, ele estava caído à beira do caminho. Ou seja, esse homem não conseguia mais se levantar, esse homem não tinha mais como prosseguir viagem. E aí passa o sacerdote, passa o levita, e de largo eles até veem quem está caído, mas tinham as suas, talvez o seu medo de se contaminar com o sangue contaminava naquela época. Naquela época, com o entendimento bíblico, ele contaminava e tornava eles impuros, eles não podiam exercer seu sacerdócio. E aí eles passam de largo. E aí, de repente, tá vindo um homem de viagem, e Jesus, o samaritano, que era, digamos, a escória para os judeus na época, ele usa o pior para mostrar o melhor. E aí, aquele bom samaritano encontra o homem caído. E ele para a viagem dele para que outros possam seguir. Acho que tem que tentar ligar tudo que a gente falou aqui. Ele ajudou alguém a continuar a sua viagem parando a sua. E aí ele deita do azeite, o azeite fala, vamos lembrar de Getsemane, ele deita ali do vinho, que fala de alegria, fruto do Espírito, o óleo, fruto da intimidade com Deus, e ele tira recursos financeiros também para ajudar aquele homem. Então, e aí é interessante, gente, que ele coloca aquele homem, carrega aquele homem, coloca numa hospedaria, ou seja, ele cuidou daquele homem, ele sarou as feridas dele, ele cuidou da área física, emocional e material daquele homem, e aí ele coloca aquele homem numa hospedaria, e a Bíblia diz que ele pega 2 denários. Um denário era o pagamento de um salário de um dia. Então ele paga 2 denários, ele fala assim, eu vou deixar pago 2 dias. E eu vou voltar. Se ele ficar devendo alguma coisa depois, pode deixar comigo que eu pago. Jesus nada mais está nos contando a trajetória dele. Ele veio de viagem de um outro lugar, encontrou um homem caído que não podia mais ter uma história, uma viagem. Ele trouxe daquilo que ele é, da sua intimidade, deita sobre nós o Espírito Santo, deita sobre nós o fruto do Espírito, nos mantém com recursos materiais, financeiros, sara nossa ferida espiritual, material e física, nos carrega até um lugar seguro, nos coloca em um lugar onde pessoas vão cuidar de nós, seja a igreja, seja a sua comunidade onde você está inserido. E ali ainda ele diz assim, olha, eu vou deixar pago aqui qualquer dívida, o tetelestai, eu vou deixar pago. E quando eu voltar, e é interessante que ele deixa pago 2 dias, porque ele vai voltar onde? No terceiro dia. Ele está dizendo da sua morte e ressurreição. Ainda eu vou pagar. E quando eu voltar, se ainda ele dever alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu pago. Ou seja, talvez você que está aí num quarto, desesperado, angustiado, não sabe o que fazer da sua vida. Olhe para a cruz vazia, olhe para o que Deus fez, olhe para o que Deus está fazendo. E Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Ele parou a história dele para que nós pudéssemos ter uma história. Ele parou a viagem dele para que eu pudesse continuar a minha. Então, talvez essa parábola que Jesus conta nos mostre que há esperança para aquele que está caído à beira do caminho. Que há um caminho vindo para nos encontrar em nossa estrada e mudar a nossa trajetória para sempre. Então, não há... Eu gosto de uma frase da Corey ten Boom, que ela fala assim, que não há abismo tão fundo, ou melhor, não há abismo tão profundo que o amor... Ou melhor, não há abismo tão fundo que o amor tão profundo de Deus não possa nos alcançar. Então... Deus, ele é aquele que nos tira do largo do charco e nos coloca sobre uma rocha de segurança. Então, fez isso na minha vida. Talvez quem olhe para nós, ou talvez você olhe para a vida de alguém, você pensa assim, eu nunca vou ser como essa pessoa. Porque você olha hoje a história que está sendo contada e escrita dessa pessoa hoje, mas você não sabe o quanto rabisco tem nessas páginas para trás. E só foi possível escrever uma história transformada porque um dia a gente entregou nossos rabiscos,
nossas canetas com falta de tinta nas mãos daquele que pode escrever a melhor história para nossas vidas. E é isso, faz toda a diferença. E é isso, o episódio hoje está sendo na quinta, como de costume. Amanhã a gente já vai celebrar a Sexta-feira Santa, que é o dia considerado por muitos o dia do sofrimento de Cristo. Mas eu quero deixar um recado para você que está nos ouvindo, que não importa o sofrimento, não importa o que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, não importa aquilo que as pessoas dizem sobre você, não importa aquilo que as pessoas pensam sobre você, quem sabe até mesmo as pessoas mais próximas, as pessoas da família. Mas o que importa é que no terceiro dia Jesus vai ressuscitar. A gente não pode nos esquecer da promessa que Jesus nos deixou, que é na sexta-feira ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, mas no domingo ele iria ressuscitar. No terceiro dia ele ia ressuscitar. E é isso que a gente precisa entender o nosso coração. Entender da promessa de Deus de que ele vai ressuscitar, de que o problema uma hora vai ser solucionado, que a situação vai ser resolvida. E eu senti de Deus de fazer uma oração com você. Que senti de Deus mesmo, sabe, Thiago? Que a gente tinha até um outro roteiro aqui, mas eu senti que realmente talvez você tá precisando de uma oração, talvez você precisava ouvir isso, lembrar da cruz vazia. Essa mensagem que fica hoje pra gente é exatamente isso. Não esquecer do processo do Getsemane ali, do início, né, da onde Jesus foi preso até a crucificação, mas passar por esse período do Getsemane até a cruz, mas lembrar dela vazia. Lembrar dela vazia porque é isso que nos traz esperança. É isso que nos dá a garantia de que todas as coisas serão resolvidas, tudo vai passar. Então eu queria orar com você e antes disso, segue a gente no GraçaCast, no Instagram, manda pra gente aí a tua história, quem sabe, pra gente compartilhar se você tem algum tema que seria bacana a gente, de repente, conversar, né? Seria bem interessante essa interação de vocês aí, porque o maior interessado, Thiago, como eu falei, é a gente alcançar vidas. Então, se a gente puder, de alguma maneira, falar aquilo que a pessoa precisa, isso é bom, né? Então vamos orar então, pessoal. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, antes de mais nada, Deus, eu quero te agradecer pelo sacrifício da cruz. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós não somos merecedores, a gente entende isso, mas te agradecer porque realmente o Cordeiro venceu. Não tira do nosso coração, não deixa o nosso coração esquecer, não deixa a gente esquecer que a tua promessa é que no terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor iria ressuscitar. Não deixa, Senhor, nós nos esquecermos da tua promessa de que sempre haverá pessoas do nosso lado para nos ajudar. Não nos deixe esquecer, Deus, que é nos momentos mais difíceis onde nós nos aproximamos da cruz. Nos mostra a tua glória, nos mostra aquilo que precisamos fazer para se aproximar de ti. Nos mostra, Deus, onde nós precisamos entrar, nos mostra, Deus, onde nós precisamos estar, a quem nós devemos buscar ajuda, a quem nós devemos nos aproximar para nos aproximar da cruz, porque a gente aprendeu aqui hoje que todas as situações, todas as dificuldades, elas nos aproximam da cruz, elas nos aproximam do Senhor. E quando nos aproximamos do Senhor, quando nos aproximamos da cruz, a nossa vida é restaurada, a nossa vida é mudada, a nossa história realmente é transformada. A história conta tudo isso, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua companhia, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do Tiquinho, que trouxe essa mensagem para nós, muito edificante, para algumas pessoas que quem sabe tá no carro, na casa, no quarto, no trabalho, ouvindo essa mensagem, Deus, que o Senhor nesse exato momento venha de encontro ao coração dele e que o Senhor traga à memória dele o significado da cruz. Traga à memória dele o significado do que realmente significa ser amado por ti. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. É isso. Tiquinho, mais uma vez, muito obrigado por Valeu. compartilhar esse momento com a gente, compartilhar essa manhã com a gente aqui. Sim. E assim, lembrando a todos, né, que o nosso irmão que falou, estar aos pés da cruz na sexta-feira vai ser primordial para a gente ver a ressurreição no domingo.
E isso faz total diferença. Permanecer aos pés é o que nos faz desfrutar daquilo que acontece no domingo. E assim, pensando nisso, porque João, ele permaneceu. Ele fugiu também, ele foi, mas por algum motivo ele voltou. E ali em 1 João 1, ele fala assim, aquilo que nós ouvimos e vimos é o que nós manifestamos. Ou seja, o que João ouviu na cruz? Ele ouviu um Cristo dizendo, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Ele viu na cruz um ladrão que teve uma vida errada por muitos anos e inaugurou o reino de Deus, estando com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Então, assim, o que ele viu e ouviu foi o que ele saiu manifestando, o amor de Deus. E aquilo que ele é chamado por Deus, de discípulo amado. Então, estar aos pés da cruz faz a gente desfrutar de coisas que a gente jamais imagina. Agora, assim, a gente pensar só de coisas que acontecem na cruz e deixar essa consideração, esse pensamento. João viu tudo isso, mas no momento, talvez a cruz é o momento mais marcante, a cruz é a ressurreição, né, daquilo que nós chamamos de Páscoa, mas esse episódio fantástico que estava acontecendo, enquanto tudo isso estava acontecendo, e João vendo tudo isso, ele olha para o lado e tem algumas pessoas jogando dados, tirando sorte, para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Então, assim, pra gente pensar que talvez a gente esteja vivendo momentos extraordinários e marcantes na nossa história, algo sobrenatural. E se a gente não discernir o momento, a gente vai estar brigando para ver quem fica com a roupa. A gente vai estar jogando dados, um momento histórico, marcante, e tem gente ao pé da cruz. Aí, em vez de olhar para as coisas do alto, estão olhando apenas para as coisas da terra. Jogando dados, pensando o que eu posso extrair de benefícios para mim da morte desse homem que está aí. Né? Sendo que ele tem tudo para entregar, tem tudo para nos dar. Mas o melhor de tudo, ele se entregou por nós. Que a gente possa não perder o momento histórico de Cristo morrendo por nós e ressuscitando. Porque a gente está muito preocupado em tirar sorte, jogar dados e brigar para ver que benefício eu posso ter desse evangelho, dessa boa notícia. Acho que é por aí. Eu acho que é isso. É isso aí, pessoal. Deus abençoe muito e lembre-se, o Cordeiro venceu. Uma feliz Páscoa. Até o próximo GraçaCast. E que a graça esteja com você. Valeu, pessoal. Obrigado. Amém. Amém.